Paz, Senhor Igreja. Amém. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por nos ter guardado e nos ter trazido até a sua casa. Senhor, abençoe todos que aqui estão, abençoe também aqueles que não puderam vir e abençoe também aqueles que estão por chegar. Senhor, venha também abençoar todos os nossos familiares, entes queridos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, funcionários e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, não sabem das suas proezas e da sua grandeza, porque Ele é médico dos médicos e advogado dos advogados. E sem Ele, nada podemos fazer. Senhor, livra-nos, Senhor, das balas perdidas, dos assaltos, do sequestro, da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, do olho grande, olho gordo e todo tipo das investidas que o inimigo nos prepara a todo instante, a todo momento, principalmente quando chega o dia de virmos até a sua casa. O Senhor venha também abençoar também nossas autoridades, nossos governantes, toda a nossa equipe médica, os bombeiros, policiais, pessoas que mexem com vida, porque eles também possuem família e essa pandemia ainda não acabou. O Senhor venha agora, Deus Pai, abençoar este culto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Feliz ano novo para todos. Tem passado do ano velho para esse ano com muita saúde, muita paz, muita alegria e muita festa. E, bem, o ano já se passou, nós estamos hoje é quarto dia, rápido, Logo já vem o Carnaval, daqui a pouco já vem a Páscoa, festa junina, Dia das Mães, já está rapidinho, está passando muito rápido. E tudo que passa rápido, acontece as coisas rápido. O pastor mandou esses dizeres aqui, para esse ano, sinais do fim do mundo, dos tempos. E realmente, do jeito que está acontecendo as coisas, a gente vê noticiário sobre tremor de terra, terremoto, maremoto, vendaval, furacão, rumores de guerra, e são coisas que estão na Bíblia, e coisas que estão acontecendo e é relatado na Bíblia. E na Bíblia diz assim, neste mundo, tudo vai passar, o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras não. Então, tudo que foi escrito no passado está acontecendo hoje. A gente fala, puxa vida, como pode, se o homem escreveu? Sim, o homem escreveu, mas inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Porque o homem sozinho não conseguiria escrever assim essas coisas que vai acontecer. Porque a gente não fala que o dia de amanhã é a Deus que pertence? A gente pode fazer tudo, programar, ajeitar, falar ano que vem eu vou fazer isso, mês que vem, depois eu vou fazer isso. Mas se Deus não autorizar, nada vai acontecer. Mas agora as coisas de Deus acontecem. Porque já está escrito aqui há muito tempo e está acontecendo nos dias de hoje. E a Bíblia relata, nossos olhos verão coisas que a gente nunca imaginava ver. Assim como nós vimos tantas coisas. Homens chegando à Lua, hoje já estão passando da Lua, Marte, outros planetas, descobriram mais planetas, cada vez inventando coisas mais potentes. Você viu o homem chegando no fundo do mar, Talvez ele não consiga chegar, mas o aparelho chega, e o aparelho traz a resposta. Vamos abrir aqui em Mateus. O pastor Pedro me deu essa para pendurar aqui, para esse ano, e eu vi sinais
do fim, né? Dos tempos. É aqui no Mateus 24, do 1. Vamos ler até o 13. Que diz assim, ó, sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui. Então a gente vê, né, tudo que está acontecendo hoje no mundo, a gente vê através das notícias, né? Israel contra Hamas, lá já está há muito tempo. A Rússia, agora Estados Unidos invadindo aqui. E a Bíblia relata, né, que vai acontecer essas coisas, e a gente não acreditava, né? Mas como pode? Mas aí a gente vê pela notícia que está acontecendo. E agora a gente vê os outros países caindo em cima dos Estados Unidos. Por que você fez isso? Solta ele, solta ele. E agora? E se não soltar? Vai ter guerra? Pode ser. Tudo vai depender agora de negociação. Mas a Bíblia está relatando essas coisas, que vai acontecer isso daí. Né? Guerra, rumores de guerra, nações contra nações, terremoto, maremoto, essas coisas. E então nossos olhos estão vendo agora isso. Muita gente não acreditava. Quando o ano passou para 2000, lembra? Não, vai acabar o mundo, vai ser isso, não tem, o relógio não consegue virar para 2000, 2001. Todo mundo ouviu isso. Não, vai entrar em pane, relógio não vai conseguir, computador não vai conseguir, vai conseguir. Então, a gente tem que ficar muito acautelado, muito cauteloso com isso. Quando Jesus falou, muitos virão em meu nome e enganarão, mas a gente vê o que está acontecendo hoje, no dia a dia. Eu entro fácil no WhatsApp, aí acabo comprando coisas que, sei lá, a própria coisa me engana, a propaganda. Eu compro um monte de remédio aí e começo a não resolve nada. Aí eu falei, puxa, que propaganda enganosa. Mas Jesus falou, muitos virão, enganarão, tem que falar até de Deus. Contei para os irmãos, né, outra vez, estava vendendo água de galão, essas de 20 litros. Nome bonito, água mineral, fonte de Deus. Estava vendendo horrores, nome bonito, né, fonte de Deus.
vendendo. Descobriram, lá no Vila Carrão, fundo de quintal. Água da Sabesp. Olha só. Fechado. Assim como hoje, a gente vê um monte de bebida alcoólica, já é ruim, já faz mal para todo mundo. Além de fazer mal para todo mundo, a pessoa está adulterando, estão pondo metanol, gente. Está acabando, ajudando, matando mais rápido ainda. Então, a gente vê o que está fazendo a ganância. Né? O povo está ficando ganancioso. Por isso que fala, o amor vai acabar se esfriando. E é o que está acontecendo hoje. Então, o nosso mundo está ficando muito, não é que ficando muito esquisito, porque a Bíblia fala que esse mundo é do maligno. Deus criou. Mas quem cuida dele não é Deus. Quem comanda ele não é Deus. Mas Deus deu 2 caminhos para nós. Ou segue o caminho de Jesus, é o que vai levar ele, ou o caminho do mundo. É o caminho largo, espaçoso, onde todo mundo vai, porque passa todo mundo junto. Agora, o caminho que leva a Deus é caminho estreito, só passa de um. Só de um em um. Então, gente, vamos estar sempre agradecendo a Deus, orando a Deus, para que Ele abençoe nossa entrada, nossa saída de casa, nossa saída para o trabalho, nossa saída para o passeio. Vamos passear agora, vamos lá para o Nordeste, na Bahia, Salvador. A gente sabe como que é o lugar de lá. Não é? Mas eu orei bastante, para que Deus abençoasse nosso passeio, né? Se tornasse passeio, sim, alegre, vantajoso. E Deus nos guardou, nos protegeu. E hoje ainda é dia de Santa Ceia, gente. Primeira ceia do ano. Te vê a igreja vazia, muita gente não vem. E a Bíblia fala, estão se esfriando. Isso é esfriar, né? Sabendo. Mas a gente ora para essas pessoas, porque às vezes tem compromisso que não dá para, né, adiar. Mas Deus tem que ficar em primeiro plano. Como eu sempre disse, às vezes a gente tem medo de trombadinha, 2, 3 pessoas na rua passando, e a gente fica com medo da volta, passa de outra calçada. Mas a gente não tem o temor do Pai, o temor de Deus. Ele sim, a gente tem que ter temor a Ele. Porque um ciscar de dedo assim, ele fala, você já era. Vou tirar a sua vida agora. Ele tem o poder de tirar, a hora que Ele quiser. Né? Então a gente tem que ter temor a Deus. E a gente tem temor a outras coisas. Antes também eu tinha, agora eu mudei. O temor a Deus. Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Passei por tantas coisas, gente. Se estou aqui hoje, é porque Ele falou. Não é chegada a sua hora. Eu preciso de você. Assim como muita gente. Ele dá uma chance, 2, 3. Tem uma que Ele só dá 1. Para mim Ele me deu 1. Eu estou pegando. Para eles dá 2. Tem gente que não obedece. Mas mesmo eles dando uma chance, eu obedeci. Mas antes de eles darem essa chance, eu não obedecia. Então, a gente tem que ter temor a Deus. Somente a Ele. E a Bíblia fala. Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele explica. Tu me escuta de um lado, sai do outro. Não obedece. Falando, neste mundo, saber usar, saber dividir, ajudar quem precisa. Porque se você não ajudar quem precisa, uma hora você vai morrer, gente. E você não vai levar nada. Nada. E se você deixar para os seus descendentes, é capaz deles se matar um com o outro por causa dessa herança que você deixou. E acontece muito. A gente vê hoje. Às vezes eu não falo. Às vezes a pessoa vive numa mansão, trocando de casa, de carro e tudo isso. Mas o pai mora de aluguel, o irmão mora de aluguel.
Isso é triste. Essa pessoa usufrui aqui, mas o reino do céu não é dele. E essa pessoa que está morando de aluguel, passando fome, talvez ele um dia vai estar na eternidade com Deus. Né? E a pessoa rica, que tem tudo, não vai estar. Amém, gente? Vamos louvar o Senhor. O grupo de louvor com a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé para estarmos louvando ao Senhor nessa noite. Vamos louvar a Ele, agradecer a Ele. Hoje é o 4º dia do ano, primeira ceia do ano de 2026, e nós estamos aqui presente perante Deus. Mas tem um segredo: nós estamos aqui perante Deus porque foi Deus que nos trouxe até aqui. Não foi para a nossa própria força humana que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe com bondade e misericórdia, e porque nós somos carentes da presença de Deus. Mas antes de começar esse louvor, o louvor dessa noite, desse culto, eu queria deixar um versículo bíblico para vocês, para a nossa meditação, para o ano todo de 2026, para até o dia 31 de dezembro de 2026. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou falar. Se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo 7 diz assim: que nós devemos entregar toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós, do seu povo, da sua igreja. Porque nós não temos o poder no dia de amanhã. Deus, Ele não nos deu o poder de saber do dia de amanhã. Mas o Senhor, Ele dá Ele fala algo, dá um conselho, que a gente devemos entregar as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque o Senhor, Ele cuida da nossa vida. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a gente devemos viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã pertence a Ele. E eu vou mais além ainda, em Jeremias 29, o versículo 11 diz assim, que os planos de Deus é planos de paz e esperança para o fim que o Senhor deseja para o seu povo. E nesse mesmo capítulo, versículo 13, diz assim ainda, que se a gente buscar o Senhor de todo o vosso coração, nós os encontrarão. O que o Senhor está querendo dizer nesse capítulo? Que como a gente não tem o poder de saber o dia de amanhã, vamos entregar a nossa vida. O que vai ser da nossa vida esse ano? O que Deus tem para nós? O que Deus tem algo de revelar para a nossa vida ao longo de 2026? Nós não sabemos, mas o Criador sabe de todas as coisas. E é por isso que a gente devemos entregar cada dia mais a nossa vida ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos abençoa. Por mais que a gente somos falhos, pecadores, cheios de defeito, mas precisando da carência, da misericórdia do Senhor, mesmo assim, com bondade e misericórdia, o Senhor nos cuida da nossa vida. O que vai ser da nossa vida esse ano de 2026? Nós não sabemos, mas devemos sim entregar a nossa vida ao Criador, porque os planos de Deus para a nossa vida são melhores do que o nosso. Os planos de Deus para a nossa vida, vou repetir, os planos de Deus para a nossa vida são melhores do que os nossos, porque a gente faz planos, projetos, alguns dá certo, porque é da vontade de Deus, mas tem uns que não dá certo, porque aí não é o tempo, não é a hora de ser revelado. Mas louvado seja Deus, quando chegar a hora disso acontecer, o próprio Senhor Deus nos revelar na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, não vamos perder a fé. Não vamos perder a nossa esperança. Não vamos perder aquilo que agita no nosso coração, que é a verdadeira fé genuína em Cristo. A luz divina brilhará a nossa mente, a luz divina brilhará a nossa vida no longo de 2026. E nessa hora, vamos fazer uma oração. O nosso irmão Nelson fez a oração da abertura, mas vamos fazer a oração para entregar o nosso louvor, adoração a Deus nessa noite,
em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer a Ti, Pai, nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido, cada dia mais o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado nessa noite, Pai, porque nós estamos aqui, Pai. Nós não conhecemos, ó Pai, os nossos corações, os que estão aqui presentes, Pai. Grandioso Deus, ó Pai. O Senhor sabe, Pai amado, Pai querido, conhece e sonda o profundo oculto da nossa vida, Pai. Só o Senhor sabe, Pai amado, qual é a nossa necessidade, Pai. Só o Senhor sabe, Pai amado, o que está no nosso coração. Só o Senhor sabe, Pai amado, aquilo que está na nossa vida, que nós precisamos e necessitamos do Senhor, Pai. Mas nessa noite pedimos a Ti, Pai, nesse culto, o primeiro culto do ano, Pai, de domingo, Senhor. Que o Senhor venha atender, Pai, os nossos pedidos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais fortalecer nossa vida, Pai. E como é culto de ceia, Senhor, perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa nossa vida, Pai, porque nós somos falhos, somos pecadores, ó Pai. Mas nós somos carentes do Senhor, Pai. Senhor, em tempos de guerra, em tempos difíceis, ó Pai, venha fortalecer nossa fé. Dá força para a nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer os dias maus. Nos ajuda, Senhor, a vencer em meio às guerras, em meio às turbulências, em meio às dificuldades do mundo, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que no mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, Pai. Porque o Senhor venceu o mundo e nós venceremos, ó Pai. Para a honra e glória do Santo Nome, Senhor. Receba nosso louvor, Pai. Receba nossa adoração, ó Pai. Receba, Deus, a oração, a louvor da Tua igreja essa noite, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, Salvador.
Com tuas mãos.
trovão e o mar seguindo vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Paulo. A paz do Senhor, feliz ano novo a todos, né? Que bom estarmos aqui novamente, né? Começando esse ano de 2026. Feliz aí com a presença da nossa irmã. Glória a Deus, né? Esteve longe, mas está aqui conosco, né? Nesse ano. E vamos orar, né? O Senhor tem nos ajudado e glória a Deus, passamos o 2025 com os joelhos dobrados, com a nossa família em pé, né? Que é o mais importante, né? E vamos continuar orando, assim como meu irmão orou na abertura, o Rafa orou no louvor. Vamos orar, continuar orando, porque passamos por tantas tribulações, por tantas tempestades, por tantos trovão, né? E voamos acima de tudo, né? Com o Senhor Jesus, né? Conosco, né? Quantas vezes nós, em 2026, nós se entristecemos, muitas vezes com as notícias ruins, com os laudos médicos, com a conversa de médico, e a gente sempre no coração, o Senhor é o que dá a última palavra, né? E até aqui Ele tem nos ajudado, e glória a Deus por isso, e vamos continuar orando, amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos Te agradecer, Deus amado, por mais um ano que se inicia, Deus amado, por mais esse dia de milagre, Pai, na Tua presença, debaixo da Tua graça. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, nos acordou, nos levantou, nos sustentou, nos livrou de tantas coisas, tem nos ajudado tanto, Pai querido. Muito obrigado por tudo, Pai. Perdoa as nossas falhas, nosso pecado, as nossas atitudes, Pai querido. Sabemos que somos falhos, cheios de defeito, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos acolhe, Pai querido. O Senhor tem misericórdia de nós, Pai. Então, Pai querido, que o Senhor, Pai, continue sendo sempre o primeiro, o único na nossa vida, Pai. E que a Tua misericórdia se renove a cada manhã, para que possamos prosseguir sempre, Pai, rumo, sempre caminhando, Pai, na Tua luz, meu Pai, no Teu caminho, nos Teus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus amado, nossos irmãos aqui presentes, Pai, nesse domingo maravilhoso. Abençoa nossos irmãos também que não puderam vir, os que estão viajando, estão estudando, fazendo seus cursos, Pai querido. Abençoa todo, Pai. Abençoa a família, abençoa os casais, os filhos, parentes, Pai querido. Que a Tua paz, Teu grande amor, continue sempre, Pai, unindo as famílias, abençoando a família, Pai querido. E que haja sempre harmonia, compreensão e a paz, Pai. E que o Teu amor esteja sempre no coração de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa também todos aqueles que estão desviados, afastados do Teu caminho, da Tua presença, Pai querido.
Oramos tanto por todos, Pai querido, que um dia esteve aqui na Tua luz, na Tua casa, Pai, e por algum motivo, Deus, deixou de olhar para Ti, para olhar para o mundo, olhar para as facilidades ou as portas largas, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que muitos estão nas drogas, nas bebidas, nas jogatinas, Pai, nesse momento. Muitos estão entristecidos, Pai, porque não conseguem voltar ao primeiro amor, não conseguem ter força, Pai, mas somente a Tua misericórdia, Pai, para alcançar esses corações, para abrir esses olhos espirituais, Pai, para tocar neles, Pai, para que eles possam, Deus amado, enxergar essa luz e possam voltar ao verdadeiro caminho que leva à eternidade, Pai. Abençoa todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também te peço por todos os enfermos, todos aqueles que estão encamados, hospitalizados, que estão nas cadeiras de roda, Deus amado, que o Senhor possa estar operando milagres, ó Pai, na vida deles também, Pai. Aqueles que estão desenganados, Senhor, que o Senhor possa estar também fazendo o impossível que somente o Senhor pode fazer, Pai querido. Assim, Pai querido, entregamos a vida de todos aqueles que estão nesses estados, Pai. Assim entregamos a vida também dos nossos idosos, nossos bebês, nossas crianças, nossa irmã Ioneco, nossa irmã Taqueco, nosso irmão Tadashi, Pai querido. Entregamos a vida também, Pai, dos nossos pastores, Pai, dos nossos irmãos lá de São Mateus, nossos irmãos da sede, nossos irmãos de Garça, de Guaxupé, lá de Santos, de Guarujá, todos os nossos irmãos também em Cristo, todos os nossos irmãos representados aqui também nesses pedidos, Pai. Alcance cada um com as suas dificuldades, Pai, com as suas necessidades. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera maravilhas, Pai. Leva a cura naquele que está precisando, Pai. Abre portas naqueles que estão necessitados, Pai querido. Renova, restaura, Pai, a vida daqueles que estão tão atribulados, que estão, Pai, desanimados, que estão ansiosos, deprimidos, ó Pai amado. Somente o Senhor pode levantar aquele que está caído, Pai, fortalecer aquele que está fraco, Pai querido, trazer alegria no coração através do Teu grande amor, Pai. Alcança cada um deles, Pai, que esse ano seja um ano de restauração, de renovo, de esperanças, Pai, que tudo venha dar certo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa todo esse ministério, pastor Pedro, irmã Tacaco, abençoa o pastor Paulo, abençoa a família dele, abençoa o trabalho, o ministério, Pai. Abençoa todos os outros nossos pastores, familiares, diáconos, presbíteros, líderes, Pai querido, e também, Pai, os nossos missionários, Pai, que levam a verdadeira palavra nos 4 cantos dessa terra. Abençoa a vida dele, a família e a todos, Pai, que pregam a Tua verdadeira palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse culto também, Pai. Abençoa o pastor Paulo, tudo que vai ser falado nessa noite. Pai querido, viemos aqui porque necessitamos da Tua presença, Pai. E principalmente, Pai, noite de Santa Ceia, Pai. Vamos estar celebrando, Pai, tudo aquilo que foi derramado na cruz do Calvário. Todo o sangue que foi para nós derramado, sendo pecadores, Pai. E hoje nós estamos aqui livres, libertos, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Estaremos aqui sempre relembrando, Pai querido, e a aliança que fizemos contigo até que o Senhor volte, Pai. Estaremos sempre celebrando a vitória na cruz do Calvário, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, limpa os nossos corações nessa noite, nos purifica, nos santifica, Pai, para que possamos participar, meu Pai, do pão representado, Pai querido, aqui na noite de hoje, Pai, e também pelo suco da uva representando Teu sangue, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, abençoa tudo, Pai. Abençoa todos que vão participar, Pai. E que o Senhor venha estar fortalecendo cada um deles nessa noite, Pai. Nós entregamos a vida de todos nas Suas mãos, Pai querido. E te peço, Pai, que o Senhor venha estar derramando da Tua unção, derramando Teu amor, da Tua graça, Pai, sobre a vida de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém?
E desejo um feliz ano novo para todos, né? E vamos orar pelo dízimo e oferta desta noite. Pai amado, Pai bondoso, agradeço, Senhor, essa rica oportunidade de poder estar mais um dia, mais um domingo aqui na Tua casa, na Tua presença, Te louvando e engrandecendo o Seu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, no dia de hoje, na semana que passou, no ano que passou, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo, Pai. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante dessa noite, Pai querido. Abençoe, Senhor, na vida financeira, na saúde, na casa, no lar, na mesa, que nada venha a faltar, Pai querido. Abençoe também todos aqueles que fazem através de depósito bancário, Pai querido. E também oramos, Senhor, por aqueles que desejam ofertar, mas que não têm condições, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, abrir porta, dando oportunidade, Senhor, para que eles nunca perdam esperança, porque o Senhor é o Deus que tudo provê. Oramos também, Senhor, pelas ofertas especiais que vão para Japão, para Okinawa, Senhor, Pastor Samuel, Senhor, que quando chegar lá, venha, Senhor, ser multiplicado, abençoado, Senhor. Abençoa todo o trabalho de evangelização do Pastor Samuel no Japão, Pai querido. Que ele venha ganhar muitas almas, muitos brasileiros, Senhor, muitos japoneses, Senhor. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Deus poderoso que está
Aleluia, glória a Deus. Pastor Paulo. Passou a igreja? Amém? Glória a Deus. Também deixo meu feliz ano novo. Mais um ano que se inicia. Que Deus venha cuidar de nós mais dessa vez, né? Estou abrindo lá em Evangelho de João, capítulo 6. João 6, que nós vemos essa passagem que Jesus, ele conhece tudo, né? Jesus conhece quando você vai atrás dele por interesse, ele conhece quando você vai abandoná-lo, ele sabe quem vai traí-lo, Jesus sabe tudo. Então é difícil alguém querer enganar Cristo, né? Ninguém engana Jesus. Aqui na passagem João 6, olhamos lá no versículo 25, diz assim: e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Esse pessoal aqui são que estavam na multiplicação dos pães, 5 pães, 3 peixes, Jesus multiplicou e todos comeram e ainda sobrou. E esse pessoal foi atrás de Cristo por causa disso, mas Jesus sabe disso. Jesus sabe quando nós vamos atrás dele procurando alguma coisa em troca, algum benefício. Você não está indo por causa de Jesus, está indo por causa do que ele dá. Aqui dizendo assim: buscar não pelos sinais que viste, não pelos sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Os sinais são os sinais que Deus deixa para que nós possamos ver e realmente crer que Jesus é Filho de Deus. Ele é o Salvador. Os sinais estão lá. A multiplicação dos pães é um milagre que somente Deus pode fazer. Mas eles não estavam, quando viram a multiplicação dos pães, não reconheceram Jesus como Deus ali. Eles foram porque Jesus fez aquele milagre e todo mundo comeu, saciou, então foram atrás de Jesus. Não para adorá-lo, mas para buscar algo mais. E Jesus aqui, ele diz que, na verdade vos digo que não buscai pelos sinais que viste. Não foi por isso. Então, Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o nosso propósito, o nosso coração quando nós vamos até Jesus. Ele sabe disso. Muitos vão até Jesus não porque ele é Jesus, Cristo, Salvador, Messias, ele é ungido de Deus, mas porque ele quer milagres na sua vida. Não porque reconhece como Cristo. Esse pessoal que estava lá na multiplicação dos pães, se ele reconhecesse que somente Deus tem esse poder de fazer, multiplicar 5 pães e 3 peixes e saciar a sede e a fome de tanta gente, eles iam adorá-lo, se prostrar diante de Jesus e adorá-lo, reconhecer. Então os sinais estão ali, mas não reconhecem. Eles olham os sinais, mas não reconhecem, não adoram a Cristo. E quantos de nós vemos os sinais de Deus na nossa vida e não reconhecemos como Jesus, como Deus? Queremos algo a mais para que possamos saciar a nossa fome, a nossa sede, as nossas vontades, mas não vamos até Jesus porque Ele é Deus. E Ele sabe disso. E Jesus, ele continua aqui, 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, não trabalhar pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus não nos ensinou que devemos juntar tesouro nos céus, não na terra, onde a traça de corroer, ladrão de roubar. Tesouros nos céus, não na terra. Não se preocupe com juntar tesouro na terra, mas sim que você tenha tesouro no céu. E aqui ele nos fala assim, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual é essa comida que você come que permanece vida eterna? Eis aqui assim. Disse-lhe depois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus, Ele é o pão que desceu dos céus para alimentar a nossa vida espiritual, para tirar essa fome espiritual, saciar a nossa vida espiritual. Quando nós nos alimentamos de Cristo, a nossa vida espiritual é alimentada. Com a nossa vida espiritual alimentada, a nossa vida espiritual estando bem, tudo na sua vida vai correr bem. Todos os seus projetos vão correr bem. A sua relação, a sua família, a sua casa, seu serviço, tudo vai correr bem. Por isso que ele fala para não trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É Jesus que permanece para a vida eterna. Quando você se alimenta de Cristo, quando Cristo faz parte da sua vida, tudo vai bem. Você pode estar passando necessidade, dificuldade, mas você está em paz, porque Deus está contigo. Você está com problemas grandes, mas você sabe aquele que te fortalece. Você sabe, como o salmista diz, eleva meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou céus e terra. Então você tem essa fé inabalável que não te deixa esmorecer, cair e se prostrar. Porque você está forte, está bem alimentado com Cristo. Esse alimento que vai te levar para a vida eterna. Não é aquela que perece, ter uma mesa farta, se saciar, comer à vontade. Mas isso perece, isso vai acabar um dia. Tanta gente trabalha pela comida que perece, trabalha para ficar farto, ter a geladeira cheia, a despensa cheia, não falta nada. Vou no mercado, eu compro tudo que eu quero, mas esse vai perecer. Toda essa comida vai perecer. Mas agora que você se alimenta do pão da vida, Jesus Cristo, vai te levar para a vida eterna. Jesus fala, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhar. Às vezes nós nos esforçamos tanto para ganhar dinheiro, mas não nos esforçamos para ter Jesus. Trabalhamos 24 horas para ganhar dinheiro, mas deixamos 1 hora para dedicar a Cristo, 10 minutos para dedicar, não tem. Trabalha tanto para aquilo que vai perecer e para aquilo que vai dar vida eterna, não trabalha. Vai ler a palavra, está cansado, não consigo ler, mas trabalha o dia inteiro, 8 horas, 12 horas, sem parar, porque ele quer dinheiro, quer o salário, quer o sustento da sua vida, não está errado. Trabalhar. Faz bem, precisa trabalhar, precisa ser digno. Todo trabalhador é digno do seu salário, é bênção de Deus, mas isso não é a prioridade na sua vida, não pode ser. Quanta gente que não vê nos cultos, não vê na igreja, abandona Cristo porque eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar, mas trabalha para aquilo que perece, não trabalha para aquilo que é vida eterna. Vamos trabalhar sim, e muito nessa vida, para podermos prosperar, mas não deixe de trabalhar para aquilo que vai te dar vida eterna. Lá no versículo 40,
fala assim, qual que é a vontade de Deus? No versículo 40, capítulo 6, diz assim, porquanto a verdade, pergunto a verdade daquele que me enviou é esta, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que viu o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tendo crido nisso, nós vamos ter vida eterna. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fique milionário, bilionário, trilionário e não tenha salvação. Ele quer que você tenha vida eterna. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Você viu o Filho, conheceu Jesus, creia nele. E sem crermos, sem termos fé, não vamos ter vida eterna e não vai haver a ressurreição. Eu ressuscitarei no último dia. Não terá ressurreição. O corpo glorificado, o corpo imortal, o qual estará presente constantemente com Deus. Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós possamos estar lá nos céus. Todos nós precisamos estar com o corpo glorificado. Essa é a vontade dele. Por isso ele enviou seu Filho amado para vir morrer por nós. Para que nós possamos ter essa bênção maravilhosa de um dia estar nos céus. Essa é a vontade dele. E continuando no versículo 54, 58, diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Vida eterna, falar aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Como que você pode comer carne de Cristo e beber seu sangue? Não somos canibais, não somos anormais. Quem olha a pessoa que não tem discernimento, ele fica escandalizado com isso. Como está lá no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura é esse discurso, quem o pode ouvir? Escandalizaram com isso. Mas, quando Jesus fala assim, porque a minha carne, 55, verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer dizer que quando nós comer carne e beber do sangue, quando você come algo, ele entra no seu corpo, entra no seu estômago e começa a distribuir nutrientes para o seu corpo. Você bebe um líquido, ele também vai fazer parte do seu corpo. Então, quando Jesus fala que come e bebe da sua carne, come da carne e bebe do seu sangue, quer dizer que Cristo vai fazer parte da sua vida. Cristo vai viver dentro de você. Não vivo eu, como o apóstolo Paulo fala, mas Cristo vive em mim. Isso é comer da carne e beber do sangue. Quando Cristo vive em você, aqui diz assim, eu ressuscitarei no último dia. Então, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Vida eterna é aqueles que vivem com Cristo. Querem vida eterna? Então, Cristo tem que viver dentro de você. Não pode viver fora de você. Tem que estar dentro de você. Cristo não é um empregado que você vai pedir favor, não. Ele é o teu Senhor. Você é servo dele. Cristo tem que viver dentro de nós. Comer da carne, beber do sangue, é que ele vai estar fazendo parte da sua vida por inteiro. É viver a vida com Cristo.
Isso é comer da carne e beber do sangue. E aqui os homens, ouvindo isso, escandalizaram. Quem pode ouvir isso? Para muitos é difícil. Para muitos é difícil comer da carne e beber do sangue. Muitos não querem esse compromisso. Não querem. E quando Cristo vive com você, o apóstolo Paulo fala assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então toda vontade não é mais tua, é de Deus na sua vida. Muitos não querem isso. Se escandalizam com isso. Vamos dizer aqui, 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, eles disseram, isso vos escandaliza? Vão ficar escandalizados, né? Mas Deus falou, Jesus diz, somente aquele que Cristo vive nele, dentro dele, é seu Senhor, é que vai ter a vida eterna. Comer da carne, beber do sangue, quer dizer, agora Cristo faz parte da sua vida. Assim como o alimento que você consome vai fazer parte da sua vida, que se você come um alimento estragado, você vai sentir um mal de imediato. Se tomar um líquido que tem veneno, você vai perecer de imediato. Então, aquilo vai fazer parte da sua vida. Comer da carne, beber do sangue, Cristo vai fazer parte da minha vida. E são poucos, né? Pelo jeito aqui, todos abandonaram Jesus, não queriam isso. Não queriam isso. Quanta gente abandona Cristo porque não quer isso. Ele não quer Cristo dentro dele. Ele quer Cristo fora dele. Porque ele fala, eu faço o que eu quero. Mas está errado. E quando, lá em Gálatas 2:20, só voltando um pouquinho, indo para frente, Gálatas 2:20, o que o apóstolo Paulo fala aqui? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vê qual que é a mentalidade, como ele muda. Quando você aceita verdadeiramente Jesus Cristo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aqui os discípulos estavam com Jesus, eles foram embora. Versículo 64, assim, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Jesus sabe quem crê nele. Jesus sabe quem que realmente paga o preço de ter Cristo na sua vida, porque não é fácil. Há um preço a ser pago. Há muitas coisas que você vai ter que abdicar, deixar para trás para poder viver uma vida com Cristo. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. 65. Ele dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai ele não for concedido. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás, que não aguentaram isso. Para eles era muito difícil fazer isso. Entregar sua vida, deixar de
viver a vida mundana, para viver uma vida santificada, uma vida qual de obediência a Jesus. Muitos não querem isso. E aqui diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Mas Jesus já sabia quem cria nele e quem não cria. Jesus, aquela multidão, ele sabe quem realmente é o verdadeiro adorador, aquele que ele busca, e aqueles que estão lá somente para procurar algo a mais, um benefício a mais, mas não querem pagar um preço de deixar sua vida nas mãos de Deus. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Você vê, Deus, ele não faz questão. Você quer retirar? Vai também. Ele falou aqueles 12 que ele chamou pessoalmente. Vocês também querem ir? Pode ir. Jesus não segura ninguém. 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus sabia tudo, sabia quem busca ele por interesse, sabia aqueles que não iam se entregar a sua vida para ele, e sabia aquele que ia trair, sabia tudo. Mas Jesus, ele é tão bom, que ele não fica julgando todo mundo. Ele deixa. Ele poderia muito bem já ir descartando fulano e beltrano, ciclano, não, ele deixa. Conforme o passar do tempo, essas pessoas elas mesmas vão se afastando. Não precisa ele mandar embora. Deus não manda ninguém embora. Tanto é que ele e também não obriga ninguém a segui-lo. Quem for seguir Jesus, como o apóstolo Pedro diz aqui, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido. Então, ele creu e conheceu. Para conhecer tem que ter convivência, tem que ter tempo, tem que estar junto, estar caminhando junto. Aí você conhece a pessoa. Você não conhece a pessoa só de olhar uma vez, mas de várias vezes, né? Você conversar bastante, você ver o pensamento, as ideias dele, o que ele fala, você vai conhecendo. É tempo. E os discípulos andaram com Cristo dia após dia. E aqui o apóstolo Pedro diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Então não basta somente crer, precisa conhecer. Não só eu creio em Jesus, mas você anda com Jesus. Eu creio em Jesus, eu sei quem é Jesus, mas você tem andado com Ele, você tem conhecido Ele. E quando nós conhecemos Jesus, como Pedro diz aqui, você conhece que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então quando você caminha com Jesus, você conhece Jesus, você vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Somente pode dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que conhece Jesus. Quem conhece Cristo, quem caminha com Jesus, ele sabe que ele é o Cristo. Então ele nunca mais vai abandonar, porque somente de lá vem palavra vida eterna, de vida eterna. Isso é caminhar com Deus. Esses estavam caminhando com Jesus. Não aqueles que retrocederam, voltaram para trás, porque não suportaram a pregação de Cristo, não suportaram. Achou que era mais light, mais leve, né? O pessoal pensa assim, né? É um evangelho sem compromisso. É um irmão sem compromisso. Eu vou na igreja, só nos cultos, depois eu vejo a minha vida, eu faço o que eu quero. Mas Jesus diz que aquele que quer a vida eterna tem que comer da minha carne e beber do sangue. Eu tenho que fazer parte da sua vida. Você tem que me conhecer. Não basta crer, tem que conhecer que Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus.
esses realmente não abandonam Jesus jamais. Quando você crê, você conhece Deus, conhece Jesus, e você reconhece que Ele é o Cristo de Deus, somente Ele tem palavra de vida eterna, como o apóstolo Pedro diz aqui, para onde iremos nós? Então, quando nós temos esse discernimento espiritual, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Você tem esse discernimento, você tem esse conhecimento, jamais você vai retroceder, porque você não vai encontrar em mais ninguém, em nenhum outro líder espiritual que possa surgir, vida eterna, perdão dos pecados, reino eterno. Jesus, Ele conhece a todos nós, Ele trabalha com a nossa vida espiritual, Ele dá tempo para você, Ele não te manda embora, você mesmo, através das situações do crescimento, você desiste de seguir Jesus porque está ficando difícil. Não é assim? Você tem que abandonar o seu vício, seu cigarro, sua bebida, sua jogatina, abandonar suas coisas do mundo, abandonar tudo e viver uma vida em santificação. Está muito difícil. Eu não vou fazer isso. E muitos voltam atrás. Muitos preferem voltar para a sua vida de antes do que viver uma vida com Cristo. Não é Deus que manda você voltar. Você volta por sua própria escolha. Não foi Deus. Aí muitos podem falar, mas Deus não me ama. Deus, Ele quer me mandar para o inferno. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É você próprio que está indo para esse lugar. É a sua escolha. Não podemos depois chegar lá no juízo final culpar Deus. Não. Deus enviou Jesus, a graça maravilhosa, favor imerecido em nosso favor, para nos resgatar, para viver dentro de nós. E nós rejeitamos essa graça. Então não foi Deus que nos condenou. Foi a sua rejeição pela graça de Deus que está te condenando. Amém, igreja? Hoje à noite de Santa Ceia, está lá em 1 Coríntios 11. Aqui quando nós lemos aqui, nós vamos ver que é isso que Deus quer. Lá 1 Coríntios 11, versículo 24, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, o corpo que foi partido por nós. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, quer dizer que nós estamos renovando essa aliança. Comer do pão, beber do cálice, que você está interiorizando Deus na sua vida. Jesus está fazendo parte da sua vida. Você come do pão, bebe do cálice, que está entrando na sua vida, fazendo parte da sua vida. Agora essa aliança vai percorrer seu corpo todo. Não é somente um simbolismo, um ritual, é uma aliança. Quando você come desse pão, bebe desse cálice, quer dizer que está interiorizando Cristo na sua vida. Deus está entrando na sua vida, fazendo parte do seu corpo. Isso é a Santa Ceia. É reconhecer o memorial que Deus nos deu, para que façamos até que Ele venha. Diz assim: porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como disse, pão, beba desse cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos fracos, muitos doentes, muitos que já pereceram espiritualmente, porque não sabem discernir o que é a ceia. Portanto, 27. Qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Comer sem reverência, sem gratidão, sem reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. E quando você come do pão, bebe do cálice, essa aliança sendo renovada, esse pão, esse cálice vai fazer parte da sua vida. Todo mês nós renovamos essa aliança. Todo mês nós interiorizamos Cristo em nós. Agora ele está no nosso interior. Cristo precisa estar no nosso interior. Porque senão, diz aqui, estamos comendo e bebendo indignamente, de qualquer jeito. Então nós estamos comendo pela nossa própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não tem discernimento do que é comer do pão, beber do cálice. É Cristo dentro de você. Fracos, doentes e muitos que dormem, 30. Porque não reconhece isso. Então nós estamos fracos, estamos doentes espiritualmente e morremos espiritualmente. Mas aquele que sabe o significado do cálice, dessa aliança que nós temos com Deus, de renovação da aliança, e temos Cristo dentro de nós, interiorizado dentro de nós, esse tem discernimento do que é a ceia do Senhor, a aliança feita pelo sangue de Cristo. Aqui nós temos o primeiro elemento, que é o pão. Diz assim: e dando graça, a partir disso, tomai, comei, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos estar orando esse pão, que significa o corpo de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está o pão, Senhor, que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi entregue no madeiro, corpo que foi judiado, açoitado, ultrajado, levou sobre si todos nossos pecados, todo o mal que havia nessa humanidade foi colocado sobre ele. Mas Jesus, como servo de Deus, o verdadeiro servo do Senhor, ele foi como ovelha ao matadouro, sem murmurar, sem reclamar, sem falar nada, mudo, calado, fazendo a sua vontade, Deus, para que através do sacrifício nós pudéssemos receber a salvação, o perdão dos nossos pecados. Todo pecado foi lançado na cruz. Toda a cédula que era contra nós foi lançada lá na cruz. O Senhor Jesus, através do seu sacrifício, tirou, riscou toda a cédula que era contra nós e nos trouxe o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor Deus, esses pães, que ao comer, Senhor, os irmãos possam estar interiorizando Cristo. Que Cristo possa estar entrando nas suas vidas, fazendo parte do seu corpo, das suas vontades, dos seus desejos, da sua missão, de tudo que passa nas suas mentes, possa estar sendo abençoado através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar pegando o pão. Longe do meu Salvador,
Todos pegaram? E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, em memória de Jesus Cristo, por meio desse pão, que Deus os abençoe grandemente. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de haver de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está o cálice, que representa a aliança, foi feita lá na cruz, pelo sangue derramado, pelo perdão dos nossos pecados. Hoje nós temos essa aliança com Deus, através do sacrifício do seu Filho, lá na cruz. Deus, obrigado, Senhor, por tamanha misericórdia, pelo esse amor imensurável, esse amor o qual não mediu esforço para nos resgatar. Obrigado, Deus, por esta grande riqueza que é a salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado, Deus, daquilo que não merecíamos, não éramos merecedores, mas mesmo assim, Deus, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa, Pai, esse cálice, ao tomar, que os irmãos venham renovar essa aliança, que essa aliança venha fazer parte da sua vida, a sua vida espiritual, até que o Senhor venha. Nós vamos estar mantendo essa aliança que vai nos levar aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Mais um dia senti meu pecado viver sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, em memória de Jesus Cristo, vamos beber esse cálice que representa a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Beber dele todo.
Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos e todos digam amém. 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 Uma salva de palmas para Jesus. Tem aviso? Se não tem, então estamos encerrando por hoje. Deus abençoe. Ainda temos uma comunhão. Fique à vontade. Né? Amém. Amém.